A culpa católica é o excesso de culpa sentido pelos católicos e por católicos não praticantes. A culpa é um subproduto de uma consciência informada, mas a culpa católica é frequentemente confundida com escrupulosidade. Para se livrar da tal culpa católica, a saída por séculos foi abrir o coração e humilhar-se diante de Deus. Já agora, a Globo News quer aproveitar essa coisa da culpa católica para aliviar a culpa do Lula no preço dos ovos. Se você sonha em morar nos Estados Unidos e garantir liberdade, segurança e oportunidades para você e sua família, eu tenho uma excelente oportunidade. A IUSA, o escritório de advocacia do meu amigo, Dr. Otávio Raverotti, está com uma promoção imperdível até o dia 18, para você conseguir o Green Card com desconto. O valor do dólar estará congelado. Sim, ao contrário do Lula, a IUSA vai manter o dólar mais baixo nos custos do processo do seu Green Card, mas só até o dia 18. A IUSA é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. E o mais importante, o Dr. Otávio e sua equipe partilham dos mesmos princípios e valores deste canal. Na hora de buscar uma vida melhor, a gente sabe que só pode confiar em quem pensa como a gente e não em quem fez o L. Então, chame a doutora Karine nesse número do WhatsApp que está aparecendo na tela para saber mais sobre isso e aproveitar a promoção. Mas não perca tempo, o dólar só ficará congelado até o dia 18. Em janeiro e fevereiro, os preços dos ovos comercializados no atacado e no varejo no Brasil acumularam aumentos entre 15% e 20% em regiões produtoras dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, os maiores fornecedores. Esse aumento se tornou um problema nacional, ameaçando até a alta da inflação. O presidente Luiz Galinácio Lula da Silva, na sexta-feira, disse não aceitar que joguem a culpa nas galinhas, como uma das várias explicações peculiares que têm se espalhado a respeito do assunto. Alguém está passando a mão. Esse é o dado concreto. E nós queremos saber quem é. Quem é, porque não é possível no mês subir de 140 para 210. A carne vai baixar. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. Vamos. Nós estamos numa briga tremenda, então nós estamos numa tarefa muito grande. O presidente da República, o vice-presidente, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, pode ficar até, vou colocar até o ministro da Saúde nisso, porque nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. O Lula disse que não quer culpar as galinhas e diz que está procurando picareta que causou o aumento no preço dos ovos. Mas eu vou dar um spoiler. Desde fevereiro, os lacaios dele na Globo News não culpam as galinhas, mas culpam a Quaresma. Fuck you, Elon Musk. Sim, lá pelo dia 20 de fevereiro, a emissora do esgoto já tinha cravado que a principal causa que explica a alta dos preços dos ovos do Brasil são os católicos e a Quaresma. Olha, tem 3 fatores ali, eu venho conversando com algumas pessoas, falei até com um produtor mais cedo, 3 fatores que têm afetado mais o preço dos ovos. O preço do milho, que é usado como ração, que subiu em torno de 30%. No último ano, a questão climática está muito quente e isso afeta também a produção de ovos, eu já explico por quê. E também a Quaresma, chegando agora depois da quarta-feira de cinzas, muita gente fica por 40 dias até a Semana Santa sem comer carne e acaba optando por mais ovos, né, para poder cumprir ali a cota de proteína na alimentação. Então acaba tendo uma demanda maior e o preço também sobe, com uma oferta que diminuiu um pouco justamente por causa da questão climática. Como está muito quente, a gente tem mostrado aqui mesmo na edição das 18 ondas de calor no país inteiro,
nas últimas semanas, e isso faz com que a galinha produza menos ovos. Ela tem a questão de, eventualmente, comer menos ração, justamente para dissipar o calor, para gastar menos energia, e aí acaba produzindo menos ovos. E por conta do calorão, a galinha gasta muita energia por conta do calor e acaba tendo menos energia na produção dos ovos. E a questão climática acaba despontando também no milho. Então, o milho subiu, afeta a produção de ovos, mas o milho também, um dos fatores, para a alta do milho nos últimos tempos, foi também a questão climática. Isso, claro, como você já mostrou e mencionou, entrou no radar do governo, o próprio presidente Lula mencionando, reconhecendo que o ovo está muito caro, porque o governo tem visto a popularidade do governo cair. Tem alguns fatores, não vou entrar nisso aqui agora, mas a inflação dos alimentos é um dos pontos que preocupou o governo, que vem fazendo com que muita gente desaprove o governo nesse momento. Só tem um problema. A quaresma, como é conhecido o período de 40 dias antes da Páscoa, ainda não tinha começado. Ela só foi começar 2 semanas depois dessa reportagem. Só começou na quarta-feira de cinzas, dia 5 de março. Pois é, os caras resolveram botar a culpa na quaresma que nem tinha começado ainda. Eu preferia quando eles diziam que a culpa era dos memes e das fake news. Fazia mais sentido. De todo jeito, todo mundo fez deboche com a tese da Globo News e vida que segue. Mas os lacaios da Globo News são brasileiros e nunca desistem. E agora, vendo que o preço do ovo continua subindo e a quaresma já chegou, resolveram desenterrar a narrativa. Após Stalinácio fazer aquele papelão por causa do preço do ovo na sexta-feira, a jornalista da cota da diversidade, Flávia Oliveira, resolveu requentar a desculpa e declarou na maior cara de pau que a tradição cristã foi um dos fatores responsáveis pelo aumento do preço do alimento. De tom no discurso do Lula, que há 2 semanas responsabilizava a população. Se está caro, não compre, troque. Essa é uma mudança evidente. Perfeito. Ele não está mais falando isso. Isso é verdade, Flávia. Não é culpa da dona de casa, não é culpa... Minha mãe me ensinava que quando está caro, não compra outra coisa. E ele não disse isso hoje, nesse conjunto de declarações. Então, é uma mudança buscando uma empatia, um alinhamento com o consumidor e não e não responsabilizando Sidônio em ação. Eu acho, com digitais do Sidônio. Sobre o ovo, tem um outro elemento, além do que vocês citaram, do clima e da produtividade. As exportações saíram dados aqui que eu já passo, mas tem uma sazonalidade que também é conhecida nesse período de fevereiro até a Páscoa, que é a quaresma. Há um aumento de consumo de ovo porque pessoas religiosas, especialmente cristãos, católicos, reduzem ou eliminam o consumo de carne e aí usam o ovo como essa proteína. Isso aí está expresso nos índices de preço. O André Braz fala disso. Paulo Teixeira citou isso na entrevista também. Tem a quaresma, então pode dizer que o ovo cai depois da Páscoa. Passando a Páscoa tem uma tendência de queda. Mas a CPEA, que é da USP, divulgou aqui que em fevereiro as exportações de ovos atingiram um recorde para o mês de fevereiro, de uma série histórica que vem de 1997. Então, a gente está falando de 28 anos, um recorde em 28 anos. As exportações de ovos em relação a fevereiro do ano passado subiram 57,5%. Nossa, é muito. Então, houve, de fato, o Brasil era residual em termos de exportação de ovos, e isso que aconteceu nos Estados Unidos provocou um aumento de demanda por importação de ovos brasileiros, que também afetaram o mercado. Um dado objetivo, recém-divulgado pela CPEA. Não dá nem para se indignar. Só rindo mesmo. Os católicos estão aqui desde 1500. A quaresma sempre existiu, mas somente em 2025 o ovo subiu. É muito malabarismo para defender o painho, Flávia.
Uma pergunta que eu queria fazer para a Flávia, já que os católicos e a quaresma influenciam tanto no preço dos ovos. Por acaso o preço da carne baixou nesse período, já que tem menos consumo dos católicos? Não, né? Até aumentou. Eu proponho um teste. Vamos analisar o que aconteceu nos últimos 10 anos durante a quaresma para ver se é verdade essa história do ovo. Além do mais, para a Flávia e os esquerdistas, culpar os católicos em vez do Lula tem mais uma vantagem. É alinhado com a agenda esquerdista de demonização dos cristãos. Flávia, tem religião de matriz africana sacrificando galinha à torto e à direito. Menos galinhas igual a menos ovos. Você já pensou em culpar as religiões de matriz africana? Claro que você nunca faria isso, né? Afinal, você é uma militante racialista. Daqui a pouco vai falar que o café tá caro porque os católicos estão ficando com muito sono depois de assistirem às lives do Frei Gilson às 4 da manhã. A fala da Flávia logo se tornou alvo de ironias, zoeira e memes nas redes sociais. Mas essa asneira mereceu até um esquete do genial humorista Paulo Souza. Que é a quaresma. Há um aumento de consumo de ovo porque pessoas religiosas, especialmente cristãos, católicos, reduzem ou eliminam o consumo de carne e aí usam o ovo como essa proteína. É isso mesmo, Daniela Lima. Foi descoberto o maior esquema de sabotagem a um governo da história da humanidade. Com a finalidade de arruinar o brilhante governo de Luiz Inácio Lula da Silva, as autoridades descobriram que a inocente quaresma dos inofensivos cristãos católicos, na verdade, não passa de um plano nefasto, onde, sob o pretexto de não consumirem carne, os católicos aumentam drasticamente o consumo de ovos, para que o preço do ovo aumente, engane o povo, para que todos pensem que é culpa do governo Lula. O esquema envolve bispos, cardeais, papas e até o rei Constantino, do século IV, que estabeleceu o Concílio de Nicéia há 1700 anos, pasme, para instituir a quaresma só para prejudicar o governo Lula. Que papelão, hein, rei Constantino? A Globo está sempre presente para escancarar esses esquemas podres, porque talvez você estivesse pensando que o aumento do preço do ovo tivesse a ver com a má administração do governo Lula, mas agora você sabe a verdade. Então é isso, Daniela. Em breve nós voltamos com mais notícias sobre as investigações do possível envolvimento dos senhores de engenho dos séculos XVIII e XIX no aumento do preço do café. Voltamos com você nos estúdios, Daniela. A verdade é uma só. O Petralha Boçal, analfabeto de 9 dedos, só tomou conhecimento do aumento do preço dos ovos quando já estava nas alturas. Não foi capaz de prever, de se preparar, de fazer nada. Ele não governa, nem se reúne com os ministros. Alguns ele nem reconhece. É um caos. Lembrando que nos 4 anos do governo Bolsonaro também teve quaresma, mas não teve ovo caro. Então o verdadeiro culpado só pode ser um, o Lula mesmo. E aguarde, daqui a alguns dias eles vão falar que o preço dos ovos de Páscoa subiu por causa dos católicos também. Flávia e Globo News, não é porque o católico se sente culpado que ele é trouxa. Tentem outra. A carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos.
Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.